nós agora vamos fazer a leitura do Srimad Bhagavatam, tá? Nós agora estamos às 8 horas e 4 minutos, então nós vamos fazer isso até às 8 horas e 20 minutos, tá bem? E na sequência nós fazemos, então, a finalização com a Torre dos Mantras e concluímos o nosso sadhana auspicioso de hoje. Nós estamos fazendo a leitura do Srimad Bhagavatam, que vem agora, a gente está no primeiro canto do Srimad Bhagavatam, e esse canto chama-se As Perguntas dos Sábios. Para quem não sabe, para quem está chegando agora, Srimad Bhagavatam, Srimad significa o belíssimo, gracioso, poético, encantador, inteligente, atrativo, sedutor, inspirador, divino, sagrado, elevado, transcendente, e por aí vai. Tá? Srimad significa isso, Bhagavatam. Bhagavatam significa os temas que descrevem a natureza, a característica, a fama, a boa fortuna, a inteligência, a graciosidade, a perspicácia, a boa vontade, a simpatia, a jovialidade, o bom humor do Senhor Supremo. E por aí vai. As coisas são meio que infinitas nesse campo, tá? Então, num determinado momento da história, a história do Srimad Bhagavatam, ela é mais ou menos da seguinte maneira. Os sábios, ok? Eles se reuniram. Dave, eu até preferia que não tivesse porque senão o que acontece? O pessoal vai ficar lendo e aí distrai a atenção. Eles vão tentar identificar isso no texto e acaba distraindo a atenção. Então, mas quem quiser conhecer, tá? Você pode deixar o link do Veda Base, tá bom? Do Srimad Bhagavatam, se o pessoal quiser ir lá dar uma olhadinha. Lá eu vou verificar, tá bom? Pode ir lá que tá lá. Tem um grupo de sábios se reuniram em uma floresta onde eles praticavam penitências e austeridades, e eles estavam lá reunidos para fazer um vrata, que significa eram cerimônias de fogo, na verdade, né? Eles realizavam diariamente as cerimônias de fogo, enquanto entoavam os mantras e observavam os jejuns. E, como eles pressentiram o advento da Kali Yuga, a força, né, assim, a frequência do ambiente estava caindo, estava descendo, então eles calcularam, né, astrologicamente, e previram que a Kali Yuga estava assim, em andamento. Então eles convidaram uma pessoa eloquente, um erudito, para falar os conhecimentos que estavam, que eram os conhecimentos que enalteciam o absoluto e que era necessário falar com frequência para manter a tradição toda, era uma tradição oral. Então, eventualmente, eles se reuniram e repetiam esses conhecimentos constantemente para mantê-los sempre em vigor. Portanto, nós somos devedores desses sábios que mantiveram esse conhecimento dessa forma durante centenas de séculos. Agora a gente tem a facilidade de eles estarem registrados, a gente poder checá-los, né, diretamente sempre que nós queremos. Mas, assim, num passado remoto, os guardiões desses conhecimentos eram esses sábios das florestas que recitavam esses conhecimentos continuamente. Tá bem? Muito bem. Então, ali, eles, né, depois de se reunirem, eles disseram o seguinte, olha... Eles convidaram uma pessoa chamada Sutta Goswami, tá? Esse Sutta Goswami, ele era um estudante bem compenetrado e, né, bem sério. Então, eles chamaram esse daí para fazer a recitação nesse período. Então, eles disseram, porque você é atencioso e dedicado, teus mestres espirituais te dotaram de todos os favores concedidos a um discípulo dedicado como tu. Portanto, podes nos dizer tudo o que aprendestes cientificamente com eles? Olha só, tá? Olha só. Primeiro, ele faz a seguinte observação. O discípulo dedicado, atencioso, e atenção significa amor, né? Aquele que ama dá atenção. Aquele que não, de vez em quando faz para se sentir bem, e quando dá para fazer, faz. Então, isso de certa forma, a pessoa está fazendo para si própria, ou para si mesmo. Quando o aprendiz, ele entende que existe uma outra pessoa
quando o aprendiz consegue enxergar o mestre, o esforço que os mestres fazem para que esse conhecimento chegue até nós, aí o aprendiz passa a dar a atenção devida. Aí ele já sai do egocentrismo e passa para o altruísmo, que é quando ele oferece ao mestre a sua inteligência, a sua predisposição e presta serviços amorosos para que os mestres continuem oferecendo os frutos maduros das suas conquistas, das suas pesquisas, dos seus conhecimentos. E a pergunta aqui, olha só, esse é o nível, sabe, dos mestres védicos. Ele pede aqui, fale o conhecimento que você aprendeu, fale de forma científica. Então, assim, ele não está falando, fale de maneira simplesmente como, não apenas repita o que você ouviu, fale o que você compreendeu. Nós queremos entender o que você compreendeu. Nós queremos saber a sua realização. Nós já sabemos o básico das escrituras. A gente já sabe o básico dos códigos morais. Nós queremos entender o que você compreendeu. Então, fale de maneira científica, o que significa bem fundamentada, pautada. Abandone o comodismo preguiçoso do fanatismo da religião. Seja científico, seja pautado, seja coerente. Pense, mostre o que você pensou. Nós queremos ouvir a sua realização. Essa é a conversa entre pessoas que realmente estão interessadas em entender o absoluto e não apenas rezar para Deus. Existe uma diferença aí, tá? Na fase em que nós rezamos para Deus, nos dedicamos a Deus, essa fase é egocêntrica, porque tem a ver com o sentido de motivar a Deus para nos cuidar. Se isso fica só nesse ponto, é egocêntrico. Se ao mesmo tempo o ser também se dedica a se interessar pelos interesses do Supremo, aí isso é uma amizade. Tá? Então existe uma diferença entre, não é que é errado aproximar-se do Supremo, falar com ele, pedir ajuda, não é errado isso daí, não. Mas se ficar só nisso, é egocêntrico. É a exploração da outra pessoa, na verdade, basicamente, né? Entende? Não importa que seja a pessoa suprema. Eu vou explorar porque ele tem recursos, muitos recursos. Não é assim, tá errado isso daí. Outro dia eu vi um rapaz que estava devendo para uma outra pessoa, e ele falou assim, não vai fazer falta para outra pessoa, ele é um empresário muito rico. Falando, mas assim, e pensa, tá errado isso daí, isso é desonesto pensar dessa forma. A propriedade do outro pertence ao outro, não importa que a pessoa tem muito, é dele, tem que ser respeitado isso daí. Isso é desonesto. Então, só porque Deus é infinito, é supremo, é o criador de tudo, e ele tem recursos ilimitados, significa que nós podemos explorá-lo? É correto pensar dessa maneira? Não sei. Talvez não seja. Então, os sábios, eles se preocupam em oferecer alguma coisa ao Supremo, mesmo que seja insignificante. Uma pessoa que tem muito, ela aprecia com os atos de boa vontade, de amor. Porque ela já tem tudo. Então, o que ela não tem? O amor da outra pessoa, que pertence a outra pessoa. Então, quando é oferecido, essa troca é apreciada. Então, os sábios deram essa indicação para o orador. Né? Olha, seja científico e fale de uma maneira que seja apropriada para sábios ouvirem. Tá? Então, esse conhecimento é destinado para pessoas que estão interessadas na sabedoria acerca do Supremo, e não apenas em estabelecer-se numa religião para rezar para Deus, porque essa fase ela não é o suficiente na relação, né, madura com o ser transcendente que nós nos predispomos a dizer dessa pessoa, Deus. Tá? Então, depois eles seguem aqui, olha. E porque portanto, né, como te abençoaram, como os mestres te abençoaram com muitos anos de vida, explica-nos, por favor, de maneira facilmente compreensível, o que verificaste ser o bem último e absoluto para as pessoas em geral, para a humanidade. Olha aí, ó. Tem uma bênção aí, viu, pessoal? Quem quer viver muito, quem quer ter uma vida longa e saudável. Uma vida longa, saudável, com equilíbrio emocional, com paz, com felicidade, com prazer de existir. Não adianta ter uma vida longa
sem felicidade, sem prazer de existir, porque pode ser uma tortura prolongada isso daí. Né? Então, uma vida longa com equilíbrio emocional, com sabedoria, com realização. Aqui, ele fala, porque fostes abençoado com vida longa. Isso quer dizer o quê? Indiretamente, eles estão dizendo que o cultivo de conhecimento transcendental ouvido dos sábios prolonga a vida. Prolonga a vida. Então, gente, ó, vamos acordar cedo e tomar essas gotas védicas aí, porque isso prolonga a vida, viu? Tá dito aqui, ó. Né? Sei. Quem tem ouvidos ouça, mas aqui tá aqui, ó. Eles se abençoaram com muitos anos de vida. Os sábios, uma das bênçãos que os sábios têm e eles oferecem com frequência é longa vida, longevidade com qualidade. Sempre que você se dedica a aprender os conhecimentos espirituais, você está prolongando a sua vida. Você vê que como é que é a coisa, né? O pessoal fala, mas eu não tenho tempo. Não tem mesmo. E está ficando cada vez mais curto, pode ter certeza. Vai diminuir ainda mais. Agora, quando você se dedica a ouvir os sábios, as escrituras, está dito aí, ó, prolonga a tua vida. Então, é um investimento, você não está perdendo tempo. Ó, vamos usar a cabeça aí para funcionar, vamos colocar esses parafusinhos aí na ordem, apertar aí, que vai dar certo. Prolongue a tua vida. Aumente a durabilidade da sua vida, com qualidade, com equilíbrio emocional. Ouça os conhecimentos. Tolerem os mestres, tá? Tolerem eles, porque eles querem o seu bem e ainda prolongam a sua vida. Eu mesmo. Vai ter que me tolerar. Talvez eu não seja o mestre que vocês queriam, quem sabe? Mas, pelo menos, eu estou transmitindo esses conhecimentos aí. E vocês terão que, de certa forma, me tolerar, me ouvir. Eu estou transmitindo os conhecimentos. Então, é isso aí. Prolongue a sua vida, tá? Agora, olha só. Eles vão dizer o seguinte. O que é o benefício último para as almas, para as pessoas em geral, para a humanidade? Fale qual é o máximo benefício para a humanidade. Qual seria? Se nós tivéssemos, vamos supor, que aconteceu hoje, nós estamos altruístas, estamos benevolentes, estamos compassivos, estamos pensando na humanidade. Então, hoje eu acordei, quero fazer alguma coisa boa para a humanidade. Qual seria a melhor das coisas que eu poderia fazer para a humanidade? Plantar uma árvore? Salvar um cachorro? Abrir um hospital? Construir um templo? Reflorestar um terreno desértico? O que eu poderia fazer? Qual seria o maior dos benefícios? O mais perfeito dos benefícios que poderia ser feito? Então, ele finaliza aqui da seguinte maneira. Ó sábio, nessa ferra era de Kali, os homens têm vida curta. Eles são briguentos, são preguiçosos, desorientados, azarentos e, acima de tudo, sempre perturbados. Onde vocês já viram isso daí? Numa Assembleia Geral de Brasília? Ou no campo de futebol? Onde que vocês já viram gente assim? Olha só, não sei. Acho que isso daqui nem tem a ver com a gente, né? Estão falando de outro planeta, eu acho, né? Olha só. Os sábios dessa era de Kali são homens de vida curta, eles são briguentos, preguiçosos, desorientados, azarentos e, acima de tudo, sempre perturbados. Não é com a gente isso daí, deve ser outro planeta aí, deve ter falado, o lugar esbarrou, caiu. Eu acho que isso não tem... Gente, olha, onde você tem excesso de violência, excesso de letargia, você tem pessoas assim, perturbadas, ansiosas, amedrontadas, confusas, violentas, enfim. E, ao mesmo tempo, elas se sentem desafortunadas. Por quê? O karma das vidas passadas cobram na vida presente a instabilidade. Então, elas estão sempre tentando encontrar um ponto em que elas respirem com uma certa paz dentro de si próprias para ter a sensação de prazer de existir. Então, gasta-se tanta energia com a tentativa de se equilibrar, de encontrar paz interior, para se conseguir o prazer da existência. Entende? Mas
as pessoas querem fazer isso na tora, na marra, na peixeira, como é que se fala? Na peixeira, na tora, na marra. Não, tem certas coisas que você não resolve na parte grosseira, você resolve na parte sutil. Você já teve aquela experiência de pegar o celular assim e para resolver o problema dele, tacar ele na parede? Quem já teve essa experiência assim? Quem já teve vontade? Não sei se eu sou o único que sinto isso daí, eu não sei se eu sou alienígena, mas eu já vi gente fazer isso daí. Tem um vídeo, eu vi um vídeo na televisão, no YouTube, uma menina chinesa. A menina, ela pegava o telefone e batia assim, dava golpes de karatê no telefone, e ela fazia assim, o telefone voltava a funcionar. Claro, funcionou no caso dela, né? Ela passou um tempão lá batendo no telefone. Tem gente que tem vontade de fazer isso, mas não resolve. Porque tem certas coisas que é hardware, tem certas coisas que são software, entende? Então, as questões ligadas às partes internas, que envolvem software, tem que ser tecnologia software, não adianta bater na cabeça, que não resolve. Então, as drogas, os psicoativos, os remédios, eles são paliativos, para dar um ajuste hardware, mas a questão tem que ser olhado do ponto de vista de software. E aí nós temos que incentivar as pessoas a buscarem esse nível de entendimento, que é a função dos mestres, dos sábios, ocupar as pessoas no cultivo de conhecimento transcendente. Essa é o Dharma, tá? De todos aqueles que têm conhecimento. Estimular os demais a cultivar o conhecimento. Tá bem? Então, agora sim, são 8 horas e 20 minutos. Eu vou encerrar aqui, porque nós estamos no nosso ponto, mas eu vou ler o último verso de hoje, tá? Há muitas variedades de escrituras, tá? E em todas elas há muitos deveres prescritos, orientações, sugestões. Os paradigmas, às vezes, né, até se confundem entre si. Há muitos deveres prescritos que podem ser aprendidos somente após muitos anos de estudos em suas várias divisões. Portanto, ó sábio, seleciona, por favor, a essência de todas essas escrituras e explica-as para o bem de todos os seres vivos, para que, através de tais instruções, seus corações fiquem plenamente satisfeitos com o Supremo. Então, a gente vai falar sobre esse assunto aí no próximo encontro, que vai ser sábado que vem. Tá bom, pessoal?